Boa tarde, queridas. Que bom estarmos aqui. Gente, delícia. Quero honrar as irmãs que nos abençoaram com esse almoço maravilhoso e pela dedicação, pela recepção, irmãs piedosas, bondosas, carinhosas. Muito obrigada, muito obrigada. Todo mundo fala obrigado, não é? Para elas. Muito bom, gente, estar com vocês. Eu já falei que eu estou feliz, não vou falar de novo. Eu gostaria que todas ficassem em pé. Não tenha medo, não vou expô-las. Todo mundo pro lado de cá. Vira para lá. Põe a mãozinha no ombro da sua irmã assim, ó. Massagem. Ó, faz direito, irmãs. Quem está recebendo, fica quietinha para relaxar. Beleza. Lá de cá. Massagem. Ô, gente, não, fiquei querendo. Muito. Receba. Muito bem. Não durmam. Sentem-se. Relaxou? Relaxou? Todo mundo acordado? De vez em quando eu vou dar um grito para ninguém dormir, tá? Bater no púlpito assim, ó. Para ninguém dormir. Nós vamos continuar falando agora mais uma vez sobre mais uma mulher improvável, imperfeita, mas que Cristo a escolheu. Vamos falar, vamos meditar. E o desejo do meu coração, irmãs, é que tudo aquilo que o Senhor tem preenchido o meu coração, Ele preencha o teu também. Que a palavra dele é viva e eficaz, capaz de nos transformar, de nos edificar, de nos alcançar corações que ainda não foram alcançados. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Vamos meditar nesta tarde mais uma vez numa mulher, em João, capítulo 4. Vamos falar de quem? Muito bem. Mulher samaritana, João capítulo 4. Eu tenho muito temor no meu coração, assim, de falar da palavra do Senhor. Quando nós o conhecemos, quando nós sabemos quem Ele é, fazer o uso da sua palavra deve ser com muito temor, mas também com muita alegria, porque Ele me conhece. Fiquei pensando na confiança das irmãs aqui que nem me conheciam. Falei uma vez numa live, as irmãs nem me conheciam e confiaram a mim esse grande privilégio. Para mim é uma alegria. A melhor de todas as conversas é falar dele, é falar do nosso Senhor, é falar da palavra do Senhor. Não tem coisa melhor. Podemos ter um papo bom, podemos ter assunto, mas vamos sentar para falar da palavra do Senhor? Maravilha! É a melhor coisa. E eu me sinto honrada, realmente alegre pelo Senhor confiar a mim o direito de falar dele. Que alegria para mim falar do nosso soberano Senhor. Eu gostaria de fazer essa leitura, irmãs, um pouco extensas, não durmam, tá? Nós vamos fazer essa leitura. Alguém gostaria de fazer essa leitura para mim? Vem aqui. Vem, amada. Tá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, desculpa, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Ali a fonte. Peraí, tem uma misturada aqui. Sicar, perto das terras de Jacó,
que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disses, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Obrigada, irmã. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e neste momento nós nos colocamos, ó Pai, aos Teus pés, com os ouvidos atentos, para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, preencha todas as lacunas dos nossos corações com a Tua palavra. O nosso desejo, Senhor, é aprender de Ti, é sairmos alimentadas, nutridas por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos uma história bem conhecida, a história da mulher samaritana. O Senhor Jesus estava na Galileia ele estava na Judéia, indo em direção à Galileia, uma distância cerca de uns 120, 140 quilômetros de caminhada. E o Senhor Jesus, passando por Samaria, ele já tinha caminhado cerca de 80 quilômetros, meio-dia, aquele solão,
o Senhor senta-se no poço para descansar. E os discípulos deixaram Jesus ali e foram até a cidade para comprar alimento. E o Senhor encontra-se. Essa mulher vem ao encontro de Jesus porque ela estava se dirigindo ao poço buscar água. Não tinha encanada, né? Ela foi ao poço buscar água e se deparou com Jesus. Interessante que o Senhor Jesus se sentou ali à beira do poço e quando ela veio, eu fico imaginando a cena, né, na minha cabeça. Ela quietinha na dela. Por quê? As mulheres não conversavam em público com homens de maneira alguma, né? Elas não se dirigiam e, consequentemente, os homens não se dirigiam a elas também publicamente. E aí, logo que ela se aproxima, Jesus se dirige a ela. Dê-me água para beber? Ousado Jesus. Fez aquilo que ninguém faria, de maneira alguma. Ele se dirigiu a ela ousadamente, dê-me água para beber. Como assim? Um homem falando comigo? E ainda mais sendo judeu? Eu acho que tinha sotaque, né? Tinha um jeitinho diferente, mineiro, né? Aí olhou e falou assim, ainda sendo judeu, falando comigo? Ousado Jesus de falar com ela, né? E isso me faz pensar também, irmãs, que ousadia, Senhor, falar comigo e com você, quem somos nós? Quem somos nós? Quem sou eu? Para que Cristo se dirija a mim. E sempre, irmãs, em toda a história da humanidade, é sempre Deus que vem ao nosso encontro. Isso aconteceu lá no Éden. Lá no Gênesis capítulo 3, o casal tinha um encontro marcado com o Senhor todas as tardes. Ai, gente, que maravilhoso! Todas as tardes, ao pôr do sol, encontro com o Criador. Só que eles pecaram. E após a queda, a primeira coisa que o homem e a mulher fizeram? Se esconderam. Fugiram da presença do Senhor, se envergonharam pelo pecado que haviam cometido, sabiam que tinham transgredido a lei do Senhor. E quem se aproxima para conversar? Deus. Ele chega, ele chama, ele vai ao encontro daqueles dois pecadores. E é assim hoje. É sempre o Senhor que vem ao nosso encontro. Glória a Deus por isso. É sempre Ele que vem ao nosso encontro. Muitas vezes cegas, muitas vezes inquietas por tantas coisas, mas Ele sempre vem. Ele sempre nos chama. Ele sempre se aproxima de nós. Isso é maravilhoso, né, irmãs? Esse atrito que os samaritanos tinham com os judeus é coisa antiga, de séculos, desde que houve aquela separação do reino do norte e do reino do sul. Aqueles do reino do norte se misturaram, houve um sincretismo religioso, aquela mistura de crenças, de religiões, enquanto o reino do sul continuaram ali nos mandamentos de Moisés, nas leis de Moisés, eles continuaram seguindo. E os outros começaram a ter, os homens se casando com mulheres de outros povos, começou a adquirir os hábitos daqueles outros povos. Então, quando chega aqui na época de Jesus, eles estavam já meio confusos em relação a essa parte religiosa. Os judeus estavam aguardando ansiosamente pelo Messias e os samaritanos ainda confusos, né? Naquilo que eles criam, no que eles estavam vendo, no que eles estavam crescendo e presenciando. Então, assim, para os judeus, os samaritanos eram impuros. Não chega perto, não, para você não se contaminar, mais ou menos assim. Então, ela já notou essa diferença, porque os judeus se afastavam dos samaritanos, e agora ela vê um judeu se aproximando dela, né? O que o Senhor Jesus fez. Interessante que no versículo 10, Jesus responde... Não, no versículo... no 10. Jesus responde... Quando ela perguntou para ele, né? Mas você sendo judeu, me pede água para beber, né? Aí Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Sabe o que me chamou muita atenção, irmãs? Quando nós experimentamos um pouco mais de Jesus, quando nós buscamos pela presença dele, buscamos na sua palavra, quando nós nos alimentamos dele, nós sempre queremos mais, é ou não é? Ele é uma fonte inesgotável. Muitas vezes você vê irmãos e irmãs desanimadas, sem forças para ler,
para orar, sem forças para buscar. Mas sabe qual é a saída? Ler, orar e buscar. É fazendo aquilo que você não tem vontade de fazer que você terá forças. Estava conversando com a Edmar essa semana, ela falou, nossa, Eliane, tem muitas irmãs com dengue, né? Tem muitas irmãs... e a dengue a gente sabe o quê? Que você tem que se hidratar. Só que você tem vontade de beber água? Não. A água fica até com gosto ruim, não é? Na boca. E é o que você mais precisa. A dengue tem matado pessoas por falta de hidratação. E o que ela mais precisa é o que ela não tem vontade de fazer. Pensa do lado espiritual. Quando você não tem vontade de orar, é porque você precisa muito orar. Quando você não tem vontade de ler, é aí que você tem que ler. É aí que está a sua salvação, a sua força, buscando o Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você se alimenta, mais Ele tem para você. Muito mais Ele tem para você. Isso é maravilhoso, não é? Quanto mais nós buscamos, mais nós queremos e muito mais Ele tem para nos dar. Gostaria de pensar também, irmãs, sobre quando o Senhor fala para ela assim, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água viva. Fiquei pensando, como têm sido as suas orações? Eu tenho um caderninho de oração. Quem não tem, eu recomendo. Eu tenho um caderninho de oração. Alguém me pede oração, eu escrevo. Porque não precisa confiar na mente. Posso escrever, certo? E aí, todas as vezes que eu vou orar, tá lá meu caderninho. Por fulano, por fulano, por fulano. Então, assim, é muito bom. Recomendo vocês fazerem. É muito bom porque a gente lembra não só dos nossos pedidos, como dos pedidos das irmãs, as necessidades do povo de Deus, né? E aí, quando o Senhor falou isso no meu coração, eu fui correndo no meu caderninho para ver como têm sido os meus pedidos de oração. Pensa aí você. Seus pedidos de oração são coisas eternas ou são coisas passageiras? Muitas vezes nós estamos tão ocupadas, atarefadas, preocupadas com tantas coisas, que o nosso pedido de oração, me abençoa, Senhor, nisso aqui, porque eu preciso disso aqui, porque eu preciso daquilo, que sem aquilo não dá para me ficar, porque aquilo... Pedimos coisas temporais. Pedimos coisas passageiras. E muitas vezes somos imediatistas. Sabe o que é imediatista? Igual criança, adolescente. Mãe, se eu não tiver isso aqui, eu morro. Ela não é assim? Coisa mal supérflua. Só que a criança que é imediatista, ela acha que ela precisa daquilo naquele momento, por causa da imaturidade dela. Espiritualmente, quando nós estamos aquém do nosso relacionamento com o Senhor, muitas vezes nós estamos pedindo coisas passageiras. Sabe o que são pedidos eternos, irmãs? Conversões de almas. Pedidos eternos, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá mais conhecimento do Senhor. Senhor, eu preciso ter mais sede de Ti, Senhor. Eu percebo que eu estou acomodada, Senhor, eu preciso de mais. Não se contente, irmãs, com a vida cristã que você tem levado. É pouco. É pouco. Mas, Eliane, você não me conhece, Eliane. Imagina, 1 hora de devocional diária. Eu faço. É pouco, irmãs. Ele tem muito mais dele para nós. É pouco. E por nós estarmos longe, nos afastando devagarinho, lógico, né? Porque é bem devagarinho. É uma fraqueza que deixa de orar aqui. Hoje não dá, que está apertado, não vai dar para ler. É assim que a gente começa. E aí os nossos pedidos ficam assim, de coisas passageiras. De coisas passageiras. Os nossos pedidos devem ser eternos. Salvação de almas. Salvação da minha casa, Senhor. Salvação dos meus filhos. Salvação da minha família. Pedidos eternos. Senhor, eu quero conhecê-lo mais. Pedido eterno. Senhor, coloca mais amor no meu coração. Pedido eterno. Não vamos nos apegar, irmãs. Não estou dizendo que a gente não deve orar pelas coisas que nós vivemos. Eu sou do tipo que estou dirigindo e peço ao Senhor para enviar um estacionamento ali, uma vaga. Eu sou dessas. Entendeu? E Ele faz, tá? Tem testemunho. Eu tenho testemunho. Você está lá no aperto e aí quando você pensa que não vai dar, sai um. Obrigada, Jesus. Eu sou dessas. Não estou falando que a gente não tem que orar por tudo. Ele está atento às nossas orações. Nós devemos, sim, confiar a Ele todas as nossas necessidades.
Mas lá no seu pedido, no seu momento de oração, quais têm sido os seus pedidos, irmãs? Pense nisso. Eu tenho clamado ao Senhor já há algum tempo. Senhor, eu quero mais uma alma para o Senhor. Eu desejo mais uma alma, Senhor. E tenho orado para que o Senhor prepare esse coração para quando eu falar, ele entenda, essa alma entenda e seja livre, liberta pelo poder do Senhor. Então, quando eu oro por isso, ao mesmo tempo que ele está trabalhando em mim, aumentando o meu amor, né? Ao meu amor para que a alma seja... Ele também está trabalhando no coração dessa alma que virá, que eu nem sei quem é. Pedidos eternos, irmãs. Tem orado para que o Senhor salve uma alma através da sua vida? Ore por isso, queridas. Ah, se você soubesse quem eu sou, você pediria muito mais. É o recado do Senhor para você hoje. Se você soubesse do que eu sou capaz, você não choraria tanto. Você descansaria em mim. Você deitaria. Sabe uma criança? O salmista diz assim, Senhor, eu sou como aquela criança. Sabe uma criança quando acaba de amamentar? Aqui. Dorme, saciada e tranquila. O salmista diz, eu sou como essa criança na tua presença, Senhor. Fico descansado e tranquilo. Nós só ficamos assim quando nós sabemos quem é o nosso Jesus, o poder do nosso Senhor. E nós depositamos a Ele todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas enfermidades e descansamos, porque Ele é soberano. Ele é soberano. No versículo 11, como ela não conhecia o Senhor Jesus, ela disse assim, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, né? Como se dissesse, tem nenhuma corda, tem nenhum balde. Como é que o Senhor quer tirar água? Ela sabia que o poço é fundo. Você, irmã, sabe muito bem qual é o tamanho do seu problema. De repente, você tem um diagnóstico muito difícil. E você sabe o quanto isso é doloroso. Você sabe o tamanho do teu poço. E você pensa, Senhor, é fundo demais. Mas é fundo para você e para mim. Para Jesus não é. O seu problema é grave para você. É. Para mim, é. Mas para Jesus, não é. Ele tem todo o poder. Não há limitações para o nosso Deus. Então, irmãs, não chegue falando para o Senhor, Senhor, não vai dar. Está difícil demais. Não dá para mim, para você. Mas Ele é o Deus do impossível, não é? Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Você crê? Amém, eu creio. Nada é impossível para Deus. Nada. Ela, por não conhecer a Cristo, ela disse, Senhor, você nem tem com que tirar e vem me oferecer ainda? Ah, se você me conhecesse. Você tem conhecido o Senhor profundamente? Você sabe do que Ele é capaz de fazer para você e por você? Quando você entender e desejar isso dEle, Ele vai se revelar para você. Ele vai te mostrar do que Ele pode fazer, tem poder e quer fazer na sua vida e na minha vida. Mas, Eliane, eu não tenho vontade de buscar. A minha fé está fraca. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. A Ele nós depositamos todas as nossas fraquezas. Irmãs, tem momentos da nossa vida que são realmente muito difíceis. Muito difíceis. Que a gente fica sem saber como fazer. Como? De que maneira? Sem saída. Aí nós corremos para o Senhor. Nós nos prostramos diante dEle falando o quê? Que eu não sei o que fazer. Eu não sei como tirar a água, Senhor. Esse poço é fundo demais para mim. Mas eu creio que o Senhor pode todas as coisas. E eu creio que o Senhor tem uma fonte de água vivas para mim, para a minha vida, para o meu coração. Clame ao Senhor, amadas. Não se contente, vou repetir.
Não se contente com a vida cristã que você tem levado. É pouco. Ele tem mais dele para mim e para você. No versículo 12, ela chegou a falar assim para o Senhor Jesus: o senhor está pensando que o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, José, ele que nos deu esse poço aqui? O senhor não é maior do que ele? Às vezes a gente se apega a tradições, né, a costumes, a coisas que a gente tem na família. A gente chega até a falar para o Senhor assim: Senhor, mas a doença que tem na minha família é tudo hereditária. Tem jeito mais não. Meu avô morreu disso, meu pai morreu disso e eu vou morrer disso. Não é, irmãs? Nós aceitamos as coisas por tradição, porque falaram para a gente que tem que ser assim. Marise, me dá licença de usar o seu exemplo. A Marise estava pedindo oração pela netinha que ia nascer e que ela tinha medo que a netinha nascesse com o problema da filha. E ela clamou ao Senhor, pediu para que clamássemos ao Senhor, e a Sara não nasceu com o problema hereditário da mãe dela. Sabe por quê? Porque o Senhor pode todas as coisas, mesmo que os homens digam que não, mesmo que as tradições digam que não, você pode clamar ao Senhor uma transformação na sua casa, na sua vida espiritual. Ai, mas os meus pais sempre foram assim, acomodados, e a igreja de vez em quando, mas você não. Você está recebendo dele. Você pode receber mais dele. Desperta para isso. Ele tem muito mais para mostrar e para oferecer para mim, para você. Não se contente. Nos versículos 13 e 14, diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós estamos diante do Senhor, irmãs. O Senhor está aqui? Amém? Estamos diante do Senhor. Não podemos nos contentar com conta-gotas, com só um pouquinho. Nós devemos beber, tomar banho, nos limpar, nos hidratar do Senhor. Ele está disponível para todas nós. E assim, quanto mais, eu lembro que, assim, eu tenho um problema de má circulação. Incho as pernas, né? Ainda mais quando tá calor e tal. E aí o médico falou para mim assim, você precisa beber mais água. Mas eu já bebo muita água. Eu bebo mais de 2 litros, não, 2 litros de água mais ou menos por dia. E ele falou assim, é pouco, porque o seu organismo entende que essa água que está sendo pouca, ele vai reter. Se você der mais, ele vai começar a liberar. A teoria foi essa, que se eu beber mais, o meu organismo vai começar a liberar mais água. Então ele falou assim, quando você achar que está bebendo o suficiente, bebe um pouco mais. E da palavra do Senhor também. Quando você achar que está bom, bebe um pouco mais. Busque um pouco mais do Senhor, né? Nós não podemos nos satisfazer com pouco, porque Ele pode nos satisfazer completamente, em todas as áreas da nossa vida. E aí as pessoas vão começar a perceber, nossa, fulana está reagindo diferente, né? Quando falava um negócio, ela reagia de um jeito. Agora ela já se posiciona diferente, ela está falando diferente, porque o Senhor vai nos transformando. O Senhor vai nos mudando e nosso desejo passa a ser a vontade do Senhor. E as pessoas vão notando, irmãs. E isso também é evangelizar. As pessoas vão notando a transformação na nossa vida. E aí as pessoas vão, mas como? Eu conhecia ela. Ela não era assim. E vão vendo Cristo transformando a nossa vida. E vão crendo que o Senhor também pode transformar a vida delas. Elas vão crendo e vão aceitando e entendendo e querendo buscar isso que tem sido transformador na sua vida para a vida delas também. No Salmo 63, e o versículo 1, o salmista diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente,
A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. A gente olha alguns salmos, né, irmãs? E muitas vezes a gente pode pensar, nó, que lindo, que poeta, né? Olha que coisa linda. Eu não sei falar assim, bonito, igual esse salmo, né? Olha que coisa linda. Mas sabe, irmãs, a boca fala do que está cheio o coração. Um coração sedento do Senhor tem esse exemplo para dar. Senhor, meu coração está que nem uma terra seca, árida, ansioso pela chuva, pela água que vem do Senhor. Não são apenas palavras bonitas, são corações desejosos por mais do Senhor. Desejosos por mais do Senhor. Você já fez um salmo? Hein? Você já fez um salmo? Eu fiz um salmo. Te aconselho a fazer um salmo. Sabe o que é isso? É você expressar ao Senhor aquilo que está no seu coração. O salmista fala exatamente o que ele sente. Há momentos que nós vemos ele falando assim, até quando, Senhor? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Não é assim? Até quando, Senhor? O Senhor vai demorar mais a vir me livrar? É o salmo dele, é o Senhor. Está expressando diante do Senhor, expondo o seu coração diante do Senhor. Se você ainda não fez essa experiência, faça. Coloca diante do Senhor, expõe o que está no seu coração. Eu gosto de dizer que quando eu exponho, eu gosto de escrever. Quando eu escrevo aquilo que está em meu coração, eu tiro aqui de dentro, eu olho e eu consigo compreender e entender o que está aqui dentro, que até então para mim parecia oculto. Sabe? Já aconteceu com você de você estar conversando com uma pessoa, com uma irmã, e você está angustiada e falando, não, por que está acontecendo isso? E antes de você terminar de falar, você se aconselha? Mas aí eu vou orar e eu vou buscar. Já aconteceu? Pensei que era só comigo. Porque na hora que a gente tira aqui de dentro, que a gente põe, a gente olha e a gente tem a resposta. Então, de repente, você não tem uma irmã lá, pega um caderno, expressa ao Senhor tudo que está no seu coração, seja louvor, gratidão, adoração, seja até mesmo o sentido, Senhor, está doendo demais. Senhor, o fardo, eu estou sentindo muito pesado. Você vai ver como o Senhor é capaz de aliviar o teu fardo. Tem coisas que a gente pensa, irmão, vou falar isso aqui para Deus, não, é? Se você não falar, ele não vai ficar sabendo? Ele sonda o teu coração. Não oculte nada. Aprenda a se expressar para o Senhor. Fale tudo o que está em seu coração, porque Ele tem a resposta para você. Às vezes a gente quer fingir que não está sentindo raiva. É melhor você admitir, Senhor, estou com raiva. Esse sentimento não vem do Senhor. Transforme esse sentimento que não vem do Senhor. E você vai vendo o Senhor realmente transformando o seu coração. Não oculte nada para o seu Senhor. Ele tem todas as respostas para você. Todas. Aí, às vezes, eu lembro que eu ficava assim, mas não é eu falar isso aqui para Deus, né? Chato. Vai que fica ofendido, né? Só que Ele está aqui. Já está aqui. E Ele sonda o meu coração. Ele sonda o seu coração. E quando você falar, você vai entender. Quando a gente fala, digamos que você sentiu raiva. Quando você fala, não com os outros, né? Não sair jogando marimbondo nos outros, não. Quando você fala com o Senhor, Senhor, aquela irmã, abençoada. Senhor, aquela abençoada fez sim. Eu me senti assim. Não, é uma lamúria, né? Aí doeu assim. Você para um pouquinho. Aí o Senhor já vem com aquela voz terna e suave. Você vai amá-la, perdoá-la, porque é isso que o Senhor tem para transformar. Então, conte para Ele.
Fale para ele. Já até desviei do meu assunto. Fale para ele, porque o Senhor sabe. Não adianta a gente tentar esconder. Interessante, no versículo 15, irmãs. Acorda! Acordou! Versículo 15. Até o neném vai acordar desse jeito, né? Aí a mãe fica... A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Quando o Senhor falou que se ela pedisse, ele daria água viva, que ela não ia ter mais sede, ela, pois dê-me. Fiquei nordestina agora. Dê-me dessa água. Muitas vezes, irmãs, nós queremos que o Senhor apenas facilite a nossa vida. Ela pensou assim, não vou ter mais sede. Eu não vou ter que me expor, vim lá da minha casa, não sei quantos metros ou quilômetros ela caminhava até o poço. Mas pensa que bacana, não ter que vir aqui tirar água do poço, sentir todo o peso daquela corda, depois colocar aquele balde nos ombros, eu não sei como que carregava, não sei se é assim, e levar até na minha casa. Não vou precisar mais? Pois dê-me dessa água. Às vezes nós procuramos o Senhor para facilitar somente a nossa vida. Não entendemos que Ele é capaz de mais. De repente você é chamada na escola porque o seu filho não se comportou muito bem. Aí a cara cora de vergonha. Senhor, faça com que esse menino se comporte, Senhor. É ou não é, gente? Você está na hora da ceia. Não, todo mundo que é mãe aqui vai entender o que eu estou falando. Você está na hora da ceia. Que silêncio, seu menino berra. Fica, Senhor, faz que esse menino fique calado, está todo mundo olhando para mim, Senhor. Não é assim? Ou então seu filho já é adulto, ele sai à noite, e você não consegue dormir porque o seu filho volta tarde para casa. Aí você, Senhor, faça com que ele não saia mais à noite, para que eu durma em paz. O pedido correto, irmãs, Senhor, transforme a vida do meu filho. Pedir para o Senhor transformar comportamento é secundário. Senhor, transforme o coração do meu filho. Não importa a idade que ele tenha. Ah, mas ele tem 5 meses. Senhor, transforma o coração do meu filho. Porque eu sei que todo o resto será transformado. Às vezes a gente só pensa nas facilidades, como aquela mulher pensou. Mas o Senhor vai muito mais além. Ele vai no cerne da questão. É o coração. O coração humano que está longe do Senhor. Tem uma irmã recém-convertida, quando ela me contou isso, ela falou assim, Eliene, meu marido é um amor de pessoa. Ele é um bom marido, ela só se converteu e ele não. Meu marido é um amor de pessoa, é um bom marido, mas quando ele bebe, ele se transforma. E aí é um sofrimento aqui na minha casa. E eu tenho orado ao Senhor para ele parar de beber. Tenho orado ao Senhor para ele parar de beber. Falei, ora ao Senhor para que o coração dele seja transformado. Ele parar de beber não vai mudar nada na sua casa. O coração dele precisa ser transformado. E quem faz isso é somente o Senhor. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e o versículo 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Essa semana, conversando com a minha mãe, ela disse assim, coração é terra de ninguém. Aí eu, hein? Já ouviu isso? Minha mãe falou estranho para mim. Coração é terra de ninguém. Aí eu fiquei pensando, tipo assim, ninguém consegue entender, né? É isso, gente, que quer dizer? Ninguém consegue entender o coração. Mas no versículo 10 o Senhor falou assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu não sei o que está no coração do meu marido, não sei o que está no coração do meu filho, não sei o que está, mas o Senhor sabe e Ele pode transformar. Por muito tempo, irmãs, eu fiquei orando para que o comportamento das minhas filhas mudassem.
Mas quando você ora para que o Senhor mude o coração, transforme esse coração para que ele seja teu, aí você vai ver o que é transformação. É no coração que está todos os males, não é? Lá em Mateus diz. É do coração que saem todos os males. Então não vamos ficar tampando o sol com a peneira. Vamos clamar por transformação de alma. Para que o Senhor transforme a vida do seu marido, do seu filho, da sua casa. Ele e somente Ele tem poder para fazer isso. Somente Ele. E eu quero falar com você que de repente está nos visitando hoje, que você ainda não teve encontro com Jesus. Ele te convida hoje. Tenha um encontro com o Senhor. Ah, mas eu não sou digna, Eliene. Eu faço tantas coisas, eu tenho meus costumezinhos. Nenhuma de nós que aqui estamos somos dignas dele. Mas ele nos chamou. Ele nos convidou. E ele convida você. Vem. Abra o teu coração para o Senhor. Ele quer transformar a sua vida, como ele fez com a vida dessa mulher samaritana. E eu quero falar para você também, minha irmã. Você que já sabe que é escolhida, já tem o seu nome registrado no livro da vida. Oh, maravilha! Glória a Deus por essa grande bênção. Mas só que você anda triste. Por causa das coisas da vida. Você anda triste, cansada. Muitas vezes abatida. Eu tenho um recado do Senhor para você. Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e achareis, porque o meu jugo é suave. Você sabe, mas você tem confiado nisso, irmãs? Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, você sabe de cor. Mas quantas vezes você tem tentado enfrentar os seus problemas com a força do seu braço? Tem corrido atrás para ver se você consegue recursos? É ou não é? Ele diz, vinde a mim. Ele não é o último recurso, ele é o único recurso que eu e você temos. O poço é fundo. Ele é o recurso que eu e você temos. O Senhor pode, Ele é a esperança. Ele é a nossa esperança. Como isso enche o meu coração de alegria. Enche o meu coração de alegria. Eu não preciso caminhar sozinha. Eu não preciso carregar o meu fardo sozinha. E são tantas coisas. De repente você está passando por uma dor do luto nesse momento. Divide com o teu Senhor. Não carregue essa dor sozinha. A gente gosta muitas vezes de abraçar a nossa dor. Já reparou? Ah, é porque está doendo. É muito. Divide, entrega para o Senhor. Não carregue sozinha. Entregue todos os seus fardos ao Senhor. Ele vai carregar junto conosco. Ele tem o poder de transformar, de nos ajudar. É tão bom saber que o Senhor está sempre disponível. Eu faço as coisas, vou me distraindo, e na hora que aperta, Senhor! E Ele está lá. Ele está disponível. Mas não vamos esperar. Vamos descansar, depositar todas as nossas inquietações diante do Senhor. Não sei qual é a sua nessa tarde, minha amada, não faço ideia. Mas eu tenho a plena convicção de que Ele sabe, Ele pode, Ele vai te ajudar. Deposite diante do Senhor. Não agarre o seu luto, deposite diante do Senhor. Não agarre a sua tristeza, o seu diagnóstico difícil, deposite aos pés do Senhor. Aquilo será transformado em força, porque Ele nos ajudará a carregar. Ele estará conosco, amém? A esperança é o Senhor. Nos versículos 16 e 17, o Senhor falou assim, vá, chama o teu marido
e volta aqui. Não tenho marido. Não tenho marido. Você teve 5 e tem um amante agora. Nenhum deles é teu. Você disse bem. O Senhor foi lá no coração. Foi no cerne da questão. Ela procurou em homens, em relacionamentos, aquilo que só Cristo pode nos satisfazer. De repente, você que é solteira pensa assim, quando eu achar o meu enviado, aí vai ficar tudo bem. Não é assim, amada. Busque pelo Senhor hoje e você vai encontrar plena satisfação no Senhor. Nós não podemos depositar num relacionamento, no nosso casamento, no nosso namoro, na gestação, aquela que sonha em ter um filho. Não podemos depositar nessas coisas passageiras a nossa felicidade, a nossa alegria. Somente o Senhor Jesus é capaz de satisfazer esse anseio do nosso coração. E o Senhor diz, se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Não busque nas pessoas, nos relacionamentos, aquilo que só Cristo pode nos satisfazer. Isso são coisas secundárias. Busque e procure pelo Senhor. E todas as outras coisas, Ele vai te acrescentar. Ele vai suprir, porque Ele sabe do que você precisa. Aquieta o teu coração. Não sei o que é que tem te incomodado. Busque pelo Senhor. Vai na fonte. Não se satisfaça com gotinhas. Vai na fonte. Busque pelo Senhor. E Ele satisfará todos os desejos. Um dos propósitos... irmã, muda para mim. O propósito, porque o Senhor escolheu a mim e a você. Primeiro propósito, para dar sentido à nossa vida. Se tirar Ana e Júlia de Eliene, triste. Se tirar Edivaldo, meu marido, de Eliene, triste. Se tirar a minha família de mim, triste. Mas eu ainda tenho Jesus. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Nele eu encontro tudo que eu preciso. Eu gosto muito de ler. E um dos livros que agora eu não vou saber falar para você qual, tinha uma frase que me chamou muita atenção, que dizia assim: quando você encontrar um motivo para morrer, uma razão para morrer, você descobrirá a razão para viver. Quando você encontrar uma razão para morrer, você encontrará uma razão para viver. Forte, né? Fiquei assim. E aí, como eu leio muita coisa, quando eu deparo com alguma frase que me chama atenção, no momento eu não entendi. E aí eu falei, Senhor, entendi não. Posso estar lendo o livro, mas eu vou lá para a fonte. Senhor, isso aqui me chamou atenção, estou presa aqui nessa frase, me ajuda a entender. E fui pensando, irmãs, se eu perguntar para você hoje, não precisa responder para mim, mas responde aí no seu coração. O que é a sua vida hoje? O que você não pode ficar sem hoje? Pensa aí. Por quem você daria a sua vida hoje? Mãe, né? Estou até vendo as respostas, estou pulando assim, ó. Não é? Não tem pessoas que a gente fala assim, por fulano eu morreria, não é? Quando você descobrir por quem você morre, você vai descobrir por que você vive. Deu para entender? Em quem você tem confiado a sua vida e a sua morte. Se você vive por alguém, se você morre por alguém, é por esse alguém que você vive, certo? Se eu disser que eu sou capaz de morrer pela minha filha, então é por causa dela que eu vivo. Só que ela não é imortal.
não é? A qualquer momento eu posso ficar sem as minhas filhas. Mas se eu vivo por Ele, se eu morreria por Ele, para Ele eu viverei. Quero colocar essa sementinha no seu coração. Pensa aí, irmãs. Por quem você morreria é o motivo da sua vida hoje. Não vamos nos distrair com pessoas, com coisas. A fonte da nossa vida é o Senhor. É interessante que sem o Senhor a nossa vida não faz o menor sentido. É assim comigo e eu tenho certeza que é assim com você. A nossa vida não faz o menor sentido sem o Senhor. O Senhor vem para dar sentido à nossa vida. Transforma a nossa vida. É o que aconteceu com aquela mulher. Ela teve a vida transformada. Ela chegou para as pessoas da cidade e falou, vai lá ver. Ele falou tudo o que está acontecendo comigo. Ele é o Messias. Ele contou tudo o que está acontecendo comigo. Fez ela entender que ela precisava de Cristo. Não de relacionamentos. Ela precisava dele, do próprio Jesus. E o Senhor falou para ela assim, mulher, o pai está procurando, no versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura em espírito e em verdade, com todo o seu ser, de todo o seu coração. Adoração não é só louvor. Aqui não está falando assim, o Senhor está procurando cantores, cantoras, para o seu grande coral, está? O Senhor está procurando instrumentistas para o seu grande coral. Não, Ele está procurando corações que o adorem de todo o coração. Sabe aquela adoração verdadeira? Todo o seu corpo. Por que eu digo verdadeira? É até difícil explicar isso, porque é profundo, né? Porque às vezes a gente está cantando, né? Adorado Salvador, Jesus Cristo. Distrai com alguma coisa. Aí a gente volta no coro. Adoramos Elaba. Adoração verdadeira? Só estou dando exemplo de louvor. Mas adoração verdadeira é quando todo o seu corpo, o seu coração quer adorá-lo. Deseja adorá-lo. Às vezes você está sem voz, mas você está adorando. Você está sem palavras, mas você está adorando. John Piper, um grande pregador do nosso tempo, ele tem uma frase que diz assim: a essência da adoração é satisfazer-se em Cristo, é estimá-lo, é considerá-lo um tesouro. A adoração é refletir de volta para Deus o brilho do seu valor. Olha como que eu entendi. Sou um espelho. Quando eu olho para Deus, eu consigo ver todos os seus atributos. Ele é eterno. Ele é sublime. Ele é bondoso, ele é misericordioso, cheio de graça. E eu vou olhando para Deus, isso reflete em mim, isso transforma dentro de mim, isso transforma em palavras. Isso é adoração ao Senhor. Quando você sente todos os atributos dele na sua vida. Entende? Você sente todos os atributos. Tem como adorar o Senhor sem olhar para ele? Não dá. Adoração é você tirar um momento de reflexão e pensar, tá difícil, mas eu tenho um Deus imutável. A sua palavra não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu tenho um Deus que me amou desde a eternidade, que me escolheu quando? Antes da fundação do mundo. E essas coisas vão inundando o nosso coração e nós passamos a adorar ao Senhor. E adorar com o desejo de refletir para Ele tudo aquilo que Ele fez e faz em nós. Esse é o desejo. E nós precisamos hoje mesmo fazer como essa mulher. Espalhe essa notícia. Conta para todo mundo.
Eu vi o Messias, eu me encontrei com ele. E o segundo propósito, irmãs, da nossa vida é fazer o nome do Senhor conhecido. Ele veio para dar sentido à nossa vida, ele nos escolheu para dar sentido à nossa vida. E também para que nós façamos o nome dele conhecido. Conta para todo mundo. Deixa as pessoas ver na sua vida quem é Jesus através de você. Ela saiu contando. Interessante que ela falou, eu vi um homem que falou tudo o que está acontecendo comigo. E eles, aqueles que estavam também com sede, foram atrás para ouvir a mensagem. E eles ouviram a mensagem. Depois eles voltaram para ela e disseram, no versículo 42, disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eu pude comprovar tudo que você falou. Ele realmente dá sentido à minha vida. Ele realmente pode transformar a minha vida. O Senhor escolheu a mim e a você, amadas, para dar sentido à nossa vida e para que nós tornamos o seu nome conhecido, aclamado, desejado. Lembra no versículo anterior, na parte da manhã, nós falamos, nós estamos vivendo dias maus, mas o Senhor é bom. Vamos contar para as pessoas. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele nos escolheu, mesmo eu não merecendo. Ele me escolheu. Gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 15. Isso. Deixar com vocês esse versículo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Queria pedir a Ana. Somos luzeiros neste mundo. Vamos espalhar, pregar, falar, semear o amor do Senhor. Irmãs, muito obrigada. Vocês ficaram acordadas. Muito obrigada. Que o Senhor as abençoe abundantemente. Que o Senhor continue falando através de nós. E que nós possamos cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida. A parte dele é nos satisfazer completamente, dar sentido. E a nossa parte, falar, semear o amor do Senhor. Amém.